Olá, seja bem-vindo. Hoje eu quero apresentar para vocês este livro de minha autoria, recém-publicado, que já está disponível para venda em diversos sites. Quero agradecer aqui à editora HBP pela confiança em publicar este livro. O título do livro, De Regia Potestate Papale, que traduzido para o português ficaria sobre o poder régio papal. Eu vou tentar agora demonstrar para vocês um pouquinho como este livro foi escrito e do que ele especificamente trata. Abaixo eu vou deixar aqui o link para que vocês possam adquiri-lo aí pelos sites de compra aí pelo Brasil todo. E ele em breve vai ser lançado também na língua inglesa, tá? Logo, logo deve chegar aí a tradução para o inglês, aí facilitando a leitura desse texto. Então, meus amigos, este livro, ele contém 300 páginas, é um livro bastante volumoso, mas ele é uma leitura também agradável, sobre as principais tensões políticas vividas em uma época bem distante da nossa, durante os séculos 13 e 14 da Europa, mais nitidamente vivenciada por um pensador que foi também professor da Universidade de Paris. O nosso autor analisado aqui, estudado nesta obra, também foi professor da Universidade de Paris. Mas não se surpreenda, aqueles conflitos sofridos por esse professor da Universidade de Paris, ainda lá no século XIII e século XIV, se assemelham muito aos problemas enfrentados pelos brasileiros de hoje, em pleno século XXI, mais precisamente no ano de 2022. Alguns paralelos, obviamente, são inevitáveis, principalmente porque estamos vivendo um momento histórico em que as narrativas construídas tentam criar versões contrárias ao que vemos na realidade. Muito semelhante ao que ocorria na época retratada por este livro aqui, escrito por mim. Hoje existe uma preponderância de narrativas que veiculam o não conhecimento como se ele fosse conhecimento científico. O que se tem visto em grande medida, principalmente nas universidades brasileiras, e elas são responsáveis por isso também, é uma premiação do não conhecimento. Me parece hoje que o mérito e a competência foram descartados dos círculos universitários, pelo menos de grande parte das universidades, sendo abominável qualquer tentativa livre de se valorizar o conhecimento e o pensamento, meus amigos. Me parece, eu posso estar até enganado, né? E respeito as opiniões em contrário, que o grande mérito tem sido exatamente a ausência de mérito. E esses desequilíbrios em relação aos poderes existentes afetam diretamente a produção do saber e do conhecimento, do mesmo modo como afetaram também os pensadores do século XIII e século XIV na Europa. O caso particular demonstrado neste livro aqui, que eu recomendo para vocês, o pensador viveu bem distante do nosso tempo, mas também sofreu perseguições no ambiente universitário da época. Foram muitas as perseguições. Bom, nessa linha de reflexão, esse nosso principal documento analisado neste livro foi um texto escrito, claro, obviamente, em latim, que foi traduzido para o português. O nome desse pensador, desse frade dominicano, é Joan Quidó, ou João de Paris, como era conhecido na época. O livro, o documento que ele escreveu na época, se chamava Sobre o Poder Régio Papal. Então, ele faz uma distinção entre os dois poderes. A época histórica em que viveu o nosso principal pensador analisado foi muito difícil. Naquela época, mesmo diante de tantas perseguições, surgiram escritos teóricos que analisaram a realidade política e institucional. Mesmo assim, isso parece muito semelhante ao que acontece nos dias de hoje, quando escrevemos revelando a forma autoritária como os poderes institucionais tentam bloquear
a liberdade de pensamento, na tentativa de impedir a circulação do conhecimento. De modo muito semelhante, esse bloqueio foi praticado na Universidade de Paris no final do século XIII. E um dos alvos dessa perseguição política foi exatamente aquele que é analisado neste livro aqui, o filósofo, né, e frade dominicano João de Paris, ou João Quidó. Semelhante ao que acontece hoje em boa parte das universidades brasileiras, inclusive com a perversa projeção daqueles ligados ao poder e perseguem exatamente todos aqueles que pensam de maneira livre e independente. Então, infelizmente, o que aconteceu no passado me parece que está muito presente ainda hoje. A independência, hoje, no mundo intelectual de grande parte das universidades, não é visto com bons olhos, né? Nosso momento histórico brasileiro revela que tem semelhanças pontuais, porém, a distância no tempo nos impede de aproximarmos muito, né? Evitando, assim, aqueles anacronismos conhecidos entre os historiadores. O nosso pensador analisado era professor da Universidade de Paris. Então, portanto, ele viveu num período entre os períodos de ascensão do conhecido Papa Bonifácio VIII, que viveu lá entre 1294 e 1303, e a transferência dos pontífices para Avignon, na França, no ano de 1309. Esse período conturbado da história da Igreja é conhecido como a época em que a crença no poder universal da Igreja e do Império passou por uma crise geral. Imagina um professor catedrático da Universidade de Paris vivendo as crises institucionais, verificando que o conhecimento estava sendo condicionado ao pensamento político e a interesses escusos de autoridades que nenhuma ligação possuíam com as reflexões filosóficas e religiosas. Essa querela entre pensadores e interesses políticos dominou por muito tempo na Europa. Como hoje, de modo semelhante, estamos vivendo tempos sombrios em boa parte de nossas universidades, um local que se tem valorizado cada vez mais a ineficiência e a busca pelo não conhecimento. Na época em que viveu o nosso pensador, chamado João Quidó, pensador antigo, os poderes e as forças, inclusive aquelas ligadas às universidades da época, tentaram bloquear sobremaneira a propagação do conhecimento, consumindo uma energia enorme no sentido de impedir a movimentação e até mesmo a circulação de ideias. Como hoje tentam calar nossos poucos filósofos e pensadores que refletem sobre a dura realidade brasileira do momento. A censura vivida na época venceu. Venceu em partes, porque ela perdeu no final das contas. E hoje, será que as censuras, né, ao livre pensamento vencerão também ou não? Será que os poderes institucionais e burocráticos irão sobrepujar a liberdade de pensamento? Bom, desse modo, gente, o presente livro tenta demonstrar os momentos terríveis de fortalecimento dos poderes seculares e temporais em detrimento dos poderes espirituais. Sim, havia uma disputa entre o poder secular e o poder espiritual. Tal movimento foi conduzido de maneira terrível pelo então rei francês Filipe o Belo. Sim, um rei que buscou perseguir os templários, exigiu a transferência da sede do papado para Avignon, na França, que ficou conhecido na história como o segundo cativeiro da Babilônia. Executou o então grão-mestre dos templários, Jacques de Molay, e tantas outras empreitadas com o uso da força para instalar seu reinado temporal sobre as nascentes nações da época. Vejam só, as perseguições instaladas a todos que buscavam defender a fé cristã e o conhecimento nas universidades da época. Na época, as universidades também sofreram com tais movimentos, pois as pressões para apoiar governantes, principalmente o rei francês, determinaram o rumo de muitos escritos, inclusive deste pensador que analiso aqui neste livro.
Inclusive, este acabou tendo seu destino decidido por essas pressões. Este pensador, Jean Quidó, este frade dominicano, tentou escrever o que estava ocorrendo em seu tempo e verificou que havia, sim, a possibilidade de coexistência dos poderes, numa busca incessante pelo equilíbrio dos poderes e das forças políticas existentes na época. Obviamente, escreveu sobre o equilíbrio porque as forças políticas da época estavam em desequilíbrio. As instituições da época estavam em desequilíbrio, com um poder querendo se sobrepor ao outro, impondo suas medidas, como ocorreu com o rei francês Filipe o Belo, que, não aceitando qualquer divergência, determinou o fim dos templários e a consequente perseguição de todos os que, porventura, estivessem seguindo a mesma linha de pensamento. Mas o conflito não para por aí. Vejam só, Filipe o Belo queria que todos ficassem submetidos à sua autoridade, inclusive o Papa, que, na época, era o Papa Bonifácio VIII, como eu falei agora há pouco. Este Papa sofreu nas mãos do rei Filipe o Belo, tendo sido, inclusive, capturado por enviados do rei, chegando, inclusive, a ser esbofeteado na cara. Conta a história que não resistiu a tamanha afronta e veio a falecer. Nós temos aqui uma imagem, uma pintura da época que revela bem esse momento histórico em que ele teria sido capturado e esbofeteado. É a única pintura que retrata esse momento, né? O Papa, na época, Bonifácio VIII, foi capturado pelos enviados do rei francês Filipe o Belo. E depois de ser capturado, foi esbofeteado. Conta a história que não resistiu a tamanha afronta e veio a falecer logo em seguida, deixando a cristandade consternada com tamanha ousadia de um rei que desejava impor sua forma de pensar a todos. As forças que desejam calar, silenciar e premiar, inclusive, aquilo que sabemos ser absurdo. Isso foi escrito por nosso pensador analisado, Jean Quidó. Dizia o nosso frade aí, o Jean Quidó, que é uma tarefa do poder terreno fazer justiça sobre as coisas, para que ninguém prejudique ninguém, tanto no corpo como nas coisas. E é tarefa também do poder terreno preparar a matéria, a fim de que o príncipe eclesiástico não fique impedido de agir nas coisas espirituais. Então, essa pintura é a única representação do momento em que o Papa é capturado por esta força política que, obviamente, causou um desequilíbrio muito grande na Europa, em toda a Europa, não só na França. E na igreja, de um modo geral, transferindo até a sede do papado para Avignon, na França, conhecido como o segundo cativeiro da Babilônia. Então, nesse livro aqui, eu tento analisar essas questões. Mas, de modo geral, eu espero que vocês apreciem, então, esse livro. Divulguem, por favor, compartilhem esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas esse tipo de análise histórica. Somos poucos, mas podemos trazer uma leitura da realidade que possa contribuir aí, quem sabe, com a formação de estudantes e pesquisadores. No mais, desejo um abraço a todos e até a próxima.